Olá pessoal, meu nome é Marcos Juliano e eu sou o criador do Futsac e esse é o canal do YouTube Universidade do Futsac. Hoje eu vou contar para vocês sobre a história do esporte, como que surgiu o Futsac desde o começo, porque muitas pessoas me perguntam, professor Marcos, mas como é que foi a ideia de inventar uma nova modalidade esportiva? Toda essa grande jornada começou há 19 anos atrás, em 1998, quando eu morei na Austrália, fazendo um intercâmbio, e lá na Austrália eu morei na cidade de Sydney, morei no albergue da juventude. E um colega meu de quarto desse albergue da juventude era um neozelandês. E ele ficou maravilhado, porque eu era brasileiro, então a primeira coisa que ele falou era futebol, ele era muito fanático pro futebol. E ele me tirou do bolso uma bolinha pequenininha, o footbag, um esporte chamado footbag, e falou, pô, vocês devem ser viciados nesse esporte aí no Brasil. E ele ficou surpreso, porque eu não conhecia esse esporte, eu não conhecia o footbag. Eu lembrava vagamente de um jogo de videogame na década de 80, que era o California Games, no console Master System, até comentei com ele, mas eu nunca tinha visto aquele esporte ao vivo. Ele tirou essa bolinha e começou a chutar a bolinha, e daí ele ficou surpreso que eu não conhecia. E eu peguei essa bolinha, me diverti muito e trouxe uma bolinha dessas para o Brasil. Aqui eu mostrei para os meus amigos também, e foi aquela surpresa geral, ninguém conhecia o footbag, alguns lembravam desse jogo de videogame. E nós começamos a jogar, só que diferente do que se joga no exterior, que eles chamam o estilo livre, o freestyle, que fica uma pessoa sozinha, chutando o footbag, fazendo uma série de malabarismos. Inclusive esse footbag é um esporte oficialmente criado nos Estados Unidos em 1972, existe federação internacional, é praticado por todo mundo, porém é desconhecido aqui no Brasil. E eu trouxe essa bolinha e diferente do que se joga no exterior, que uma pessoa sozinha fica fazendo malabarismos, eu já botei em círculo com os amigos meus e ficávamos brincando em círculo, tipo maltinha no futebol. Na época da faculdade, eu estava estudando jornalismo na Universidade de Tuiuti do Paraná e eu ficava com os amigos meus no intervalo, brincando no corredor e era uma grande diversão. Até o momento que teve um churrasco de faculdade, na qual a bolinha se perdeu. Os amigos meus estavam brincando de 5 cortes e perderam a bolinha. Eu não tinha mais bolinha de footbag naquela época para poder jogar. E daí eu tive a ideia de eu mesmo começar a costurar as primeiras bolinhas. Então eu me aventurei, comprei tecido, comecei a pesquisar na internet sobre como que eu poderia costurar uma bola pequenininha, seria uma bola de futebol. Até interessante que a primeira bolinha que eu tô aqui na mão, essa é a primeira bolinha que costurei há 15 anos atrás. Até eu não sabia o que rechear com ela, eu lembrava que era um granulado dessas bolinhas que eu tinha de footbag, então eu recheava com areia, recheei com feijão, com arroz, com pedra brita. E era uma grande diversão, porque eu tinha uma bolinha de volta e eu trazia de volta para a faculdade, nós ficávamos jogando com os amigos meus, eu jogava com os meus colegas, meus vizinhos, e voltou aquela grande diversão. E nós só jogávamos em círculo, era o círculo recreativo, fazíamos um círculo e ficávamos brincando, chutando um para o outro. E daí que eu tive a ideia de querer transformar aquele jogo, que era apenas uma brincadeira em círculo, numa versão mais competitiva. E daí eu comecei a pesquisar toda a literatura que envolvia esportes que são praticados numa quadra com uma rede divisória. Fui atrás do futevôlei, que é uma invenção brasileira na década de 70 no Rio de Janeiro. Fui atrás das regras da peteca, que é um outro esporte criado no Brasil na década de 60 em Minas Gerais. Fui atrás dos esportes que são praticados com raquete, também com uma rede divisória, como o tênis, que foi criado na Inglaterra no século retrasado, o badminton. Até eu lembro que eu esbarrei num esporte chamado sepak takraw, que foi inventado na Tailândia, e é uma espécie também, jogado com uma rede divisória, e é uma espécie de futevôlei samurai. As pessoas dão verdadeiros malabarismos para derrubar a bola no campo adversário. Eu comecei a misturar todos esses esportes, né? O futevôlei, o tênis, a peteca, o badminton, esse esporte sepak takraw, com aquela bolinha que eu tinha, que era a bolinha, né, de crochê. Até uma coisa interessante. Eu lembro que quando eu comecei a costurar as primeiras bolinhas, eu visitei várias costureiras por Curitiba inteira e tive contato com várias pessoas humildes, essas mulheres, né, de baixa renda, que costuravam as bolinhas. E eu lembro que eu comecei a me aventurar no crochê, comecei a aprender a fazer a arte do crochê e tive contato com várias dessas costureiras. Isso até levou a uma experiência muito legal, porque no Futsac eu pude ter a oportunidade de criar uma associação de crocheteiras. Esse é um lado de responsabilidade social muito legal. Eu reuni uma série dessas mulheres que me ajudaram lá no começo com as primeiras bolinhas, que me ensinaram a fazer o crochê, e montei a Associação Curitibana de Crochê. E atrás do recheio, eu encontrei o recheio de plástico granulado reciclado, que é o polietileno, que são pequenos grãos plásticos.
Isso foi muito legal, por causa que o futsal ele já começou com esse DNA totalmente autossustentável, pelo plástico granulado reciclado, né, uma questão ambiental, e pela associação de crocheteiras nessa questão de responsabilidade social. E daí eu comecei a misturar com esses outros esportes, desenhar uma possível quadra que o futsal fosse praticado. Até nessa época foi muito legal, que foi na época por 2004, 2005, eu possuía um restaurante no centro junto com meu irmão e nós funcionávamos na hora do almoço, e eu fechava o restaurante ali depois do almoço às 3 da tarde, passava todas as instruções para as cozinheiras e começávamos a fazer tipo, uma série de práticas ali no salão do restaurante. Eu estendi uma espécie de varal com os panos de chão e ficava brincando com meu irmão, com os meus amigos. E ali eu comecei a definir a possibilidade da altura da rede, o número de toques que poderia ser dado, se seria jogado na forma individual, de modalidade individual ou duplas. E ali eu defini todos esses aspectos do esporte oficial. Até defini que uma quadra de futsal teria 5 metros de largura por 10 metros de comprimento, com uma rede divisória de 1,5 metro de altura. Teu objetivo seria semelhante a um futevôlei, você teria que derrubar a bola no campo adversário. Seriam disputados 3 sets, até 21 pontos corridos sem vantagem. Você poderia, como no futevôlei, no futebol, seria proibido utilizar as mãos. Você poderia utilizar a cabeça, o tronco e os membros inferiores. E eu defini até o número de toques que poderia ser dado na bolinha. Na modalidade individual, poderia ser dado no máximo 2 toques na bolinha, sendo proibido o uso das mãos. E seria obrigado a dar esses 2 toques somente na recepção do saque. E na modalidade duplas, você poderia dar 2 toques por pessoa e 5 toques no conjunto da dupla, mas no máximo em 3 serviços, né? A pessoa poderia dar 1, 2, o outro amigo 3, 4, a outra pessoa teria que dar o 5º toque obrigatório. E existiria as 2 obrigações do esporte. Na modalidade individual, na recepção do saque, seria obrigado a dar esses 2 toques. Depois seria facultativo dar os 2 toques. Daí era batata quente, o objetivo é derrubar a bola no campo adversário. Em duplas, você seria obrigado na recepção do saque a passar a bola para o companheiro, com 1 ou 2 toques. Teria essa obrigatoriedade de passar a bola entre os 2. Depois, batata quente, o objetivo é derrubar a bola no campo adversário. E daí, a gente teve um acontecimento na minha família, na qual meu pai veio a falecer, e daí nós vendemos esse restaurante e eu resolvi investir no esporte. Aluguei um imóvel, que hoje é a sede da Confederação Brasileira, e construí a primeira quadra de futsal da história no fundo do quintal desse imóvel. Isso foi muito legal, que isso foi no ano de 2006. Em 2007, nós definimos essa quadra e eu resolvi realizar o primeiro campeonato da história de futsal. Chamei um grande amigo meu, que era árbitro de futebol de salão, para arbitrar o campeonato, e fizemos esse primeiro campeonato em abril de 2007. O primeiro campeonato da história de futsal com essas regras que eu havia inventado. E foi muito legal porque nesse campeonato nós vimos, né, até eu ganhei esse primeiro campeonato da história, muitas pessoas brincavam, mas professor Marcos, você inventou o esporte. Mas foi muito legal que eu joguei com amigos meus que eram jogadores, ex-jogadores de futebol, e eu nunca tive muita intimidade com o futebol. Eu sempre joguei muito tênis de mesa quando era menor. Mas foi muito legal que esse primeiro campeonato realizado em 2007, eu vi que eu existia, que eu possuía realmente algo inovador, um novo esporte. E daí eu tive a ideia de querer oficializar essa modalidade. Fui atrás de informações junto ao Ministério do Esporte. Eles comentaram comigo que para eles reconhecerem uma nova modalidade no Brasil, eu precisaria ter 3 federações em 3 estados brasileiros, e com essas 3 federações esportivas eu poderia criar uma confederação brasileira, que seria a entidade máxima do esporte. Então, eu dei esse segundo passo e em 2009 eu montei a Federação Paranaense de Futsal, até para poder registrar os atletas, registrar um corpo de arbitragem, poder homologar os campeonatos, e comecei a expandir o esporte. Expandi para Santa Catarina, na cidade de Itapema, em Santa Catarina. Foi um dos grandes polos de atletas. Nós tivemos uma grande parceria com a prefeitura na época e pintamos quadras públicas na Praça da Paz. Foi as primeiras quadras públicas do esporte, e com isso teve uma geração muito grande de atletas na cidade de Itapema, em Santa Catarina, e o esporte começou a crescer, foi para Blumenau. Também tivemos a oportunidade de implantar uma quadra pública de um parque, Ramiro Ridiger, em Blumenau. Também teve uma série de grandes atletas, e com isso nós conseguimos realizar o primeiro campeonato brasileiro da história do futsal, que foi no ano de 2008, com atletas do Paraná e Santa Catarina. Na sequência, como eu comentei, no ano de 2009, quando eu montei essa Federação Paranaense, o esporte começou a ganhar um pouco mais corpo, começou a se organizar. Na sequência, começamos a fazer uma série de campeonatos,
por Curitiba, com atletas do Paraná, em Blumenau, também em Santa Catarina. Na sequência, eu comecei a organizar um pouco mais o esporte, consegui fazer um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro em 2009. Em 2010 eu trouxe o esporte aqui para Curitiba e realizei o primeiro campeonato da história, o primeiro campeonato brasileiro da história aqui em Curitiba. Em 2010 foi no Parque Barigui, na praça de eventos do parque. Nesse momento eu vi que o esporte ele é um esporte totalmente adaptável para ser jogado em ambientes pequenos. Porque geralmente, né, nessas praças de evento em shopping, não pode ser uma coisa muito grande. E nós fizemos esse Campeonato Brasileiro em 2010, foi um grande sucesso. Com isso, eu consegui mostrar o esporte para as autoridades aqui de Curitiba, alguns vereadores, o secretário de esporte municipal. E com isso nós conseguimos, em 2010, inaugurar as primeiras quadras públicas do esporte no Parque Barigui, que estão até hoje funcionando, e nós fazemos vários campeonatos. Essa foi uma grande conquista, porque o esporte aqui em Curitiba ele estava no fundo do quintal, aqui na sede da Confederação Brasileira. E com essa inauguração dessas quadras públicas, eu levei o esporte para a praça pública, né? O esporte ganhou mais esse reconhecimento e essa oficialização das autoridades. Com isso, o esporte começou a se difundir um pouco mais em Curitiba. Realizamos uma série de apresentações em colégios, até possíveis implantações do esporte em alguns colégios, em quadras, em alguns colégios particulares. Mas existia uma pequena proibição, né, no esporte. No esporte oficial, você não pode se utilizar as mãos para jogar o esporte, né? Como eu comentei, é proibido utilizar as mãos, você pode utilizar a cabeça, tronco e membros inferiores. E com isso existia uma grande dificuldade, né, de poder ensinar o esporte. Mas mesmo assim, o esporte estava se difundindo, principalmente entre o pessoal que gostava de jogar bola, né? Os boleiros sempre tinham mais facilidade de jogar o futsal. Na sequência, em 2011, eu consegui montar a Federação Catarinense, sediada hoje em Itapema, e também o pessoal de Itapema começou a levar o esporte para o Rio Grande do Sul, e com isso nós conseguimos montar a Federação Gaúcha. Eu estava com 3 federações, a Paranaense em Curitiba, Catarinense em Santa Catarina e Itapema, e a Gaúcha em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Com isso eu consegui montar a Confederação Brasileira em 2012, a entidade máxima que rege hoje o esporte aqui no Brasil. Até eu realizei um campeonato brasileiro em comemoração no ano de 2012, aqui na sede da Confederação Brasileira. Fiz vários vídeos muito legais que vocês vão ter acesso no canal da Universidade do Futsal para poder ver. E ali eu vi que o esporte estava crescendo de forma muito grande. Realmente, apesar de ser recente, ter apenas 5 anos desde o primeiro campeonato, em 2012 ele já estava com um nível muito alto. Os atletas dando movimentos, jogadas próprias do esporte, movimentos cortadas com o pé, cabeçadas impressionantes, mergulhos, batidas de letra. Foi muito legal porque ali eu comecei a ver também que o esporte tinha toda uma evolução nele, ele estava evoluindo sozinho pelos próprios atletas. Com isso eu comecei até a ir atrás para poder oficializar a modalidade perante o Ministério dos Esportes. E com isso eu consegui, em 2014, que nós realizássemos uma grande cerimônia na Praça Oswaldo Cruz, reconhecendo o futsal como um esporte oficialmente criado no Brasil. Foi muito legal essa cerimônia, que nós tivemos a presença do secretário estadual de esporte, do secretário municipal de esporte, do presidente do Conselho Regional de Educação Física, do diretor de futebol profissional do Ministério dos Esportes, do prefeito de Curitiba e de vários vereadores. E em 2014 foi a nossa data onde nós conseguimos oficializar a modalidade, né? 7 anos após a realização do primeiro campeonato. Na sequência, eu consegui, através de esses contatos com a Câmara dos Vereadores, que a gente criasse uma lei municipal para reconhecer o futsal como um esporte criado aqui em Curitiba. E em 2015 nós conseguimos reconhecer perante a Câmara dos Vereadores essa lei municipal reconhecendo a modalidade. Em 2016 eu fiz esse mesmo trâmite junto à Assembleia Legislativa dos Deputados e conseguimos criar uma lei estadual do futsal reconhecendo a modalidade como um esporte oficialmente criado no estado do Paraná. Conseguimos aprovar, foi uma cerimônia muito legal, nós aprovarmos na Assembleia, jogamos futsal ali dentro da Assembleia Legislativa, fizemos, né, várias imagens, foi um momento muito marcante do esporte. E com isso a lei foi sancionada pelo governo do estado e o futsal ele se tornou o primeiro esporte da história criado no estado do Paraná. Na sequência, nesse ano agora de 2000, no final de 2016 para 2017, nós conseguimos uma das nossas maiores vitórias, que foi a inserção da modalidade na matriz curricular da Secretaria de Educação Estadual. Com isso, o futsal ele estava apto a ser ensinado na educação física de todos os colégios estaduais do Paraná. E com isso daí foi uma grande conquista nossa,
porque você vê, um esporte que foi criado do zero, começou comigo, costurando as primeiras bolinhas há 15 anos atrás, eu tinha ali, né, inserido na matriz curricular. Agora em 2017, nesse ano, nós começamos já a inserir a modalidade em outras cidades do interior do estado. Até tem um caso muito legal, na qual eu vou abordar em um vídeo específico, que é o caso do Norte Paranaense, que é um dos maiores casos nossos de sucesso da implantação da modalidade em escolas, em concentros de treinamento próprio. E daí esse ano nós realizamos a primeira capacitação em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, realizou no Norte Paranaense, na cidade de Baiti, na qual nós capacitamos 42 professores de 10 municípios da região para poderem inserir o futsal, ensinar o futsal nas aulas de educação física. Agora, para o próximo ano, em 2018, nós estamos fazendo agora já uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado para realizar capacitações em diversos núcleos do interior do estado do Paraná e, com isso, possibilitar que mais professores tenham esse conhecimento para poder utilizar o futsal na aula de educação física. De toda essa história, que realmente é uma história muito bonita de empreendedorismo, eu lancei também no ano passado um livro que se chama O Nascimento do Esporte. É um livro muito legal, foi prefaciado pelo nadador olímpico, medalhista e nadador olímpico Fernando Scherer. É um livro que conta toda essa história do esporte, nos mínimos detalhes, porque realmente essa história de nascimento de uma nova modalidade esportiva é uma história inovadora, é uma história que a gente não conhece todo dia. Várias pessoas, quando eu pergunto para as pessoas se as pessoas já viram o esporte nascer, muitas pessoas se surpreendem porque nunca viram, né? O último esporte oficialmente criado no Brasil foi na década de 70, o futevôlei. Então nós temos praticamente um espaço de tempo de 40 anos até o surgimento de uma nova modalidade esportiva. Com certeza vão surgir novas modalidades esportivas, porque o espírito humano ele é ilimitado, a criatividade é ilimitada. Mas é um momento raro o surgimento, a organização do esporte, porque todo esporte começa com o jogo. Eu lembro quando nós jogávamos no salão do restaurante em 2005 e hoje nós temos um esporte oficialmente montado, criado, organizado, reconhecido pelo Ministério dos Esportes, reconhecido por lei municipal, por lei estadual, inserido na matriz curricular, e com isso eu quero compartilhar a todos vocês. E nós vamos falar muito, abordar agora nos próximos vídeos todos os aspectos desse esporte que vão possibilitar a você, profissional de educação física, a você, professor, poder utilizar o futsal nas aulas de educação física, na sua escola, no seu clube ou mesmo na prefeitura, no seu município. Quero convidar vocês a também se inscrever no canal Universidade do Futsal, porque nós vamos estar lançando diretamente, semanalmente, vários vídeos com aulas, explicando todos esses movimentos do futsal, explicando todo como implantar o esporte. Então, não se esqueça, se inscreva no canal Universidade do Futsal e eu aguardo vocês para poder mostrar todo esse esporte, toda a magia desse esporte nos próximos vídeos. Fute.